Olá, meu povo. Esse dia chegou, o dia do livro Clear Thinking, que a gente vai começar a fazer uma série de vídeos aqui falando um pouquinho sobre esse livro. Contando um pouco da história do livro, o Shane Parrish, que é o autor, é um cara que eu acompanho já tem alguns anos. Ele tem um projeto incrível que chama Furnan Street, que é uma homenagem que ele faz ao Warren Buffett e ao Charlie Munger, né? É o nome da rua onde eles começaram, a Berkshire Hathaway. E o Shane é um cara inteligentíssimo. Ele toca um negócio chamado The Knowledge Project, que é um podcast, vocês podem procurar no Spotify, que existe há muitos anos e que ele entrevista pessoas assim incríveis do mundo inteiro. E o lema dele é: eu quero aprender com as pessoas que já aprenderam a dominar as coisas mais importantes por aí. Então, assim, não vou reinventar a roda. Eu quero saber o que as pessoas mais bem-sucedidas, mais inteligentes, etc., aprenderam para aprender também, né? É sobre isso que é o Knowledge Project. E aí, o que o Shane fez? Depois de anos tocando o Knowledge Project, ele pegou e juntou, compilou, destilou, organizou todo o conhecimento que ele tinha adquirido e escreveu esse livro maravilhoso. Que eu canso de falar aqui para vocês que deveria ser leitura obrigatória, ninguém deveria sair do colegial sem ler isso, da faculdade muito menos, né? Nenhum adulto poderia existir sem ler esse livro, gente. É um livro realmente muito importante. Quando eu li ele a primeira vez, que eu já tô acho que quarta vez que eu tô lendo ele, tá? Agora pra fazer a sequência de vídeos. Eu lembro que eu falei assim, cara, não tem nenhuma novidade pra mim aqui, porque eu já acompanho o Shane há muito tempo, então muitos dos conceitos já eram claros pra mim. Mas a maneira como ele organiza os conceitos, a maneira como ele sequencia os conceitos, a maneira como ele liga alguns pontos, eu acho que torna muito especial o conteúdo que tá nesse livro. Esse livro em português chama Pensamento Eficaz, né? Aqui na Amazon do Brasil a gente já esgotou a edição americana, muito bem. A edição americana ontem me falaram que já na Amazon estava esgotada. E a edição em português também, que é o Pensamento Eficaz, também está na lista dos best-sellers hoje. Então eu fico muito contente de ajudar a divulgar a palavra do Shane Parrish e todo o conhecimento que está nesse livro, tá? É demais. Eu vou fazer uma série de vídeos aqui, mas não esperem os vídeos, gente. Peguem o livro e leiam, tá? A ideia com esses vídeos aqui é despertar para vocês o interesse em ler, tá? É vocês falarem, nossa, isso aqui é tão interessante, pode ser tão transformador que eu quero ler o livro, tá? Então não é para só assistir o vídeo e falar, pô, já entendi, beleza. Não. Leiam o livro, tá? É por isso que eu tô fazendo esses vídeos, convidando vocês a ler, na esperança de que, dando um pouco mais de cor, né, um pouco mais de detalhes sobre o que tem de conteúdo nesse livro, que vocês, quem ainda não tomou, tome a iniciativa de ler, tá? De comprar e de ler. As primeiras 2 vezes que eu li esse livro, eu ouvi ele no Audible, né? Eu ouço muito livro no Audible, porque a real, gente, é que ouvir livro é maravilhoso. Eu ganho muito tempo com isso. Então, eu tô às vezes dirigindo, tô tomando banho, tô me arrumando, tô fazendo maquiagem, arrumando cabelo, tô ali ouvindo um livro, né? E são momentos que eu não poderia estar lendo, né? Se eu precisasse de um livro físico. Mas a real é que, claro que ouvindo, você entende assim, o grosso né, da história ali, mas você não absorve tanto quanto se você estiver lendo, muito menos se você estiver grifando, que é o que eu estou fazendo agora na 4ª vez que eu estou pegando o livro, tá? Justamente para poder falar com vocês sobre isso, tá? Então, óbvio que tem muito conteúdo aqui, vão ter que ser várias partes aqui de conteúdo, tá? Mas eu queria começar dizendo, falando sobre qual é a essência do livro. E esse livro, ele é sobre tomar decisões melhores. Tem um trecho aqui que o Shane fala, né, que eu grifei aqui, note os grifos aqui que eu vou fazendo, que ele fala assim, se você que nem eu, ninguém nunca te ensinou a pensar e para tomar decisão, né, ou como tomar decisão. Não tem uma matéria, né, no colegial, por exemplo, eu fico falando que esse livro deveria ser obrigatório no colegial, não tem uma matéria chamada pensamento claro, né, pensando com clareza, né, na escola. Não tem. Todo mundo espera que a gente chegue no mundo, né, e saiba tomar decisões, ou então que a gente aprenda como nós mesmos, né. Mas a real é que tomar boas decisões é difícil, porque para a gente tomar decisão bem, a gente precisa pensar de uma maneira muito clara. E pensar claramente é muito difícil, porque tem muitas barreiras para a gente pensar claramente. Tem muitos vieses, tem muitos gatilhos, tem muitas tendências que a gente tem que impedem. Mais para frente no livro ele fala um pouco das coisas que atrapalham a gente
a pensar claramente, mas a real é que os nossos corpos, o nosso cérebro, ele foi programado para a gente reagir imediatamente, né? E reagir de algumas determinadas maneiras, né? Que depois, mais para frente no livro, ele fala. Mas certamente para não te dar o espaço que você precisa para você, diante de uma situação, você se separar da situação, se dar o espaço, né, o tempo para pensar, para refletir claramente ali, e aí tomar a decisão de como você quer reagir àquilo, né? Normalmente as nossas reações são imediatas, são reptilianas, né, que a gente fala, são instintivas, né? E normalmente elas são as piores possíveis, né? Porque o nosso instinto é um instinto de autopreservação, instinto de sobrevivência, isso acaba muitas vezes trazendo o pior da gente, não o melhor da gente, sabe? Então esse livro é como a gente cria esse espaço, como a gente identifica essas tendências e escapa delas. Uma outra coisa que ele fala no livro, logo aqui no comecinho, na introdução, ele fala assim, tá bom, todo mundo entende a importância de pensar, de tomar um tempo para pensar, de pensar claramente nas grandes decisões. Mas a real é que a gente tem poucas grandes decisões que a gente toma ao longo da vida, né? E os resultados que a gente tem na vida, eles são muito mais consequência de das milhares, às vezes milhões de decisões pequenininhas que a gente está tomando todos os dias, né? Do que eventualmente de grandes decisões que podem ser até reversíveis de alguma maneira, né? E a gente ignora isso, a gente deixa no piloto automático, a gente toca a nossa vida no piloto automático, entendeu? Sem parar para pensar em pequenas decisões que podem fazer muita diferença para a gente no longo prazo, né? Como juros compostos, né? Acho que foi Einstein que falou que era a força mais poderosa do universo são juros compostos, mas o efeito da composição de boas decisões ao longo de uma vida inteira também é muito, muito, muito poderoso. As grandes decisões, como eu falei, tá bom, você pensa assim, se eu casar com a pessoa certa, aí você pensa, cara, tá bom, mas se você não levar o seu casamento a sério, se você não cuidar do seu casamento, ele vai ser destruído, vai ser uma droga também, entendeu? Independente de quão certa a pessoa era no começo, sabe? Então, assim, às vezes a gente fica muito preocupado com essas grandes decisões e esquece que não basta. As grandes decisões são importantes, elas são necessárias, né? Que você tome boas decisões nesses momentos mas certamente não é suficiente, né? Certamente você precisa de muito mais do que isso. Você precisa de um conjunto de pequenas decisões que seguem as grandes decisões ao longo da sua vida inteira para você realmente estar numa posição melhor, né? Numa posição que te favoreça, né? Outra coisa que ele fala bastante é sobre como cada pequena decisão que a gente toma, né, no dia a dia, ela pode colocar a gente para o futuro numa posição melhor ou numa posição pior, né? E que as pessoas que normalmente têm sucesso, elas tomaram uma série de pequenas decisões que colocaram ela numa posição que ela tinha boas escolhas. A gente fala bastante sobre fazer boas escolhas, mas a real é que quando você vive uma vida no automático, né, deixando o seu instinto te levar e a maneira como você reage a cada pequena coisinha, você normalmente vai se ver numa situação com só más escolhas. Não tem como você fazer uma boa escolha quando as suas opções são todas ruins. Você tinha que ter trabalhado nisso lá atrás para você chegar naquele momento com boas opções, entendeu? Então, esse é o poder da gente realmente ver essas pequenas decisões, esses momentos ordinários do dia a dia, como momentos que podem sim ser decisivos quando você olha para eles ao longo do tempo. Ninguém quer tomar uma decisão em segundos, né, num minuto ali, numa reação, que vai comprometer os próximos 10 anos da sua vida. Mas a realidade é que muitas vezes a gente faz isso. A gente compra uma briga à toa, a gente reage de uma maneira impulsiva, a gente tem uma reação no trabalho que às vezes prejudica o crescimento da sua carreira. Por quê? Porque a gente reagiu de uma maneira instintiva ali, num negócio que parecia trivial. Então, só para concluir essa primeira parte, que fala sobre a introdução do livro, né? É sobre isso, é sobre a gente identificar esses momentos ordinários no dia a dia. Como em cada momento desse, a gente consegue achar o espaço para a gente dar um passo atrás, pensar e ser intencional sobre a direção que a gente quer levar a nossa vida e que pessoa a gente quer ser e, portanto, como a gente quer agir naquele momento, de modo que essas coisas se acumulem, se somem, se multipliquem ao longo do tempo e deem pra gente uma posição de ter melhores opções no futuro, inclusive para as grandes decisões que a gente precisa tomar, tá? Então o livro é sobre isso. Isso tem muito a ver com inteligência emocional, com a gente entender como a gente funciona, como as nossas emoções funcionam, como os nossos instintos funcionam, para a gente conseguir, entendendo isso, a gente também conseguir balancear isso, a gente conseguir domar isso de diversas maneiras, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Como eu falei, a ideia é animar vocês para ler o livro, né? Então, espero que esse trechinho, esse comecinho aqui, isso aqui, gente, é só o conceito do livro e a introdução, tá? Espero que só isso já tenha sido interessante para vocês.
E em breve eu volto mais para falar da primeira parte, né? Que são os inimigos do pensamento com clareza, né? Os inimigos que impedem a gente de muitas vezes no dia a dia reagir de uma maneira diferente, de pensar de uma maneira mais inteligente e mais clara, tá bom? Até a próxima.